Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Qual a chance de Gabriel Pirani virar reforço do São Paulo? Fui atrás da resposta depois que, nas redes sociais, o nome do ex-santista passou a ser especulado como possível reforço tricolor. Já quero contar logo de cara que o Pirani foi sugerido por Giuliano Bertolucci ao presidente do São Paulo, Júlio Casares. A relação entre Bertolucci e Casares é bastante boa. Pois bem, Pirani foi revelado no Santos, passou pelo Fluminense e atua nesse momento no DC United, da Major League Soccer. Dá pra dizer que a temporada dele foi boa, apesar de o time não ajudar. 29 partidas, 8 gols e 3 assistências, titular absoluto. O nome foi repassado ao Júlio, que sugeriu ao pessoal do departamento de futebol. Crespo e companhia ainda não tomaram uma decisão sobre o Pirani. Mas o que mais vai pegar é a necessidade de compra. O Pirani, em outras oportunidades, já foi sondado por clubes brasileiros. E em todos os casos, o DC United disse que não tinha nenhum interesse em emprestá-lo. Como você sabe, o São Paulo busca contratações gratuitas de jogadores livres ou que possam chegar emprestados, na pior das hipóteses, na base da troca. E a pedida do DC United gira entre 2 e 3 milhões de dólares. Esse pode ser um impeditivo do negócio. Também contei com exclusividade nas minhas redes sociais, nessa sexta-feira, que o tricolor emprestou o goleiro Jandrei e o Patrick Lanza, ambos para o Juventude. O Jandrei já estava emprestado, o contrato de empréstimo terminou e o São Paulo concordou com o repasse do jogador por mais uma temporada. O Patrick vai em busca de mais minutos no São Paulo, jogaria muito pouco. Sobre o São Paulo, para contar que as negociações pela renovação de contrato de Rodriguinho não avançaram. Meio atacante de 21 anos de idade, que é pretendido pelo Botafogo e também por times da Europa. E esse é o grande problema. Como ele tem contrato com o São Paulo somente até 31 de dezembro de 26, ou o São Paulo vende o Rodriguinho agora, em janeiro, ou vai correr enorme risco de vê-lo assinar um pré-contrato com qualquer outro clube em julho, deixando o São Paulo sem custos no fim da próxima temporada. O São Paulo tenta há meses a extensão do contrato com o Rodriguinho, mas tanto a questão financeira quanto a falta de perspectiva de ser titular absoluto fazem com que Rodriguinho e seu empresário não avancem nessas tratativas. Gostaria muito de saber de você, São Paulino, o que você pensa sobre o Rodriguinho. Tem futuro? Tem potencial? Melhor negociá-lo agora ou correr o risco de perder o jogador de graça em dezembro de 2026? Agora, voltando ao São Paulo, um olho no mercado da bola, outro na política e nos bastidores. Gabriel, teve reunião, para aprovar o orçamento da temporada e uma votação muito acirrada. O Casares conseguiu aprovar as contas, mas por 5 votos de diferença, Foram 112 votos a favor, muito apertado, foi 50,23% favorável. O que isso mostra? Isso mostra, de fato, que a gente vem falando de um enfraquecimento, de um derretimento político do Casares hoje no cenário tricolor? Passou raspando, né, Luísa? 112 a 107, a votação do orçamento, 4 abstenções e 31 conselheiros não apareceram para votar, né? Votação é online, né? 31 conselheiros não votaram, portanto, e aí tem muita polêmica, porque entre os nomes, por exemplo, de quem não votou, estava o Edson Lapola, que é um cara da oposição mais ferrenho, né, do São Paulo, e ele justificou dizendo que ele votou, mas não foi registrado pelo sistema. Enfim, falou que iria para a justiça, queria fazer uma denúncia, porque ele votou e tudo mais. E aí o São Paulo, hoje pela tarde, enviou uma nota comunicando que entrou em contato com a operadora dessa votação online, que constatou que ele de fato não votou. Muitas polêmicas em torno disso também. Consta na lista do voto aberto também Marco Aurélio Cunha como não votante, mas ele explicou que como ele voltou para o Conselho esse mês, ele tem que esperar 90 dias para poder votar. Então, muitas polêmicas também em nomes, mas é um fato que passou com um certo aperto, né? Passou com um aperto que é simbólico para a gestão Casares. E aí entra um ponto também que a gente estava comentando, que é o fato Carlos Belmonte, né? Carlos Belmonte, que é talvez o fiel da balança da próxima eleição do São Paulo, votou a favor do orçamento, mas ele liberou o seu grupo, Legião, para votar como bem entendesse. Foram 21 votos a favor e 18 votos contra, uma abstenção partindo aí do grupo do Carlos Belmonte. Então já mostra também algo que vai equilibrando os
pratos na política do São Paulo e é um indicativo, pode ser um indicativo sim da próxima eleição em meio a essa pressão extrema, né, que envolve a atual situação do São Paulo. Vale lembrar que Mara Casares e Douglas ainda fazem parte do Conselho e os dois votaram, né, favoravelmente, portanto, a esse orçamento, né? Então, alguns problemas aí que tiveram em votação e tudo mais. A própria oposição, hoje conversei com um dos líderes, eles estimam que 5 pessoas da própria oposição não conseguiram votar, né? Então já seria ali um número parelho com o que foi a diferença. É algo que é um indicativo negativo para o Casares aí pensando no processo eleitoral, Luísa. Muitos pontos polêmicos, né? Já teve o dinheiro da festa junina, 3,5 milhões de reais. Isso foi outro ponto, né, que gerou ali divergência. PVC. Casares nesse momento, né? Isso mostra, é mais um indício de como está se enfraquecendo? Ele vai ter que virar o ano novo e virar o ano para ele. Porque vai ter assim, que fazer uma fezinha a mais ali na virada do ano. Usar uma cor que dê mais sorte. Hã? Eu não sei, gente, mas tem um negócio que tá na moda aí de ver qual é a cor certa para esse fim de ano. E estão dizendo até que branco esse ano nem vai ser tão bom, não sei o que é. Eu vou pesquisar. Pode ser vermelho? Diz que vermelho é bom. Vermelho dá bom. Pode ser preto? Tá nas cores do São Paulo melhor, né? Pode ser branco? Não, verde não pode. Não pode? Não e pode. Só um bastidor também, Luísa, que acho importante também, que estava hoje, né? Isso virou uma piada interna entre oposição, sócios e torcida. O São Paulo lançou o livro da campanha de 2005, né? Um livro histórico aí mostrando os fatos e na contracapa tem uma foto gigantesca do Júlio Casares, né? Que não participou da gestão em 2005. E isso assim, gerou muita piada entre os conselheiros, né? 2, 3 conselheiros aqui, um de situação. Inclusive me enviaram falando, olha isso, que ridículo. Pessoal, então, tem ainda essas ações questionáveis aí que deixam em pauta ainda, né? Deixam em questão ainda essa continuidade. Não, assim, o Júlio Casares era o cara para fazer a junção das correntes políticas do São Paulo que explodiram muito depois do terceiro mandato do Juvenal Juvencio. São Paulo sempre foi um clube, embora o São Paulo seja sempre um clube muito democrático, ele sempre foi um clube de dono. Você vai ter Manuel Raimundo Paz de Barros e Paulo Machado de Carvalho, depois Laudo Natel, depois o Henri Aidar foi apoiado por Laudo Natel e foi uma eminência parda durante um tempo, Antônio Nunes Galvão até ter um racha ali com Douglas Dalori, e depois o Carlos Miguel Aidar, no primeiro mandato, em 84, foi o cara que estabilizou politicamente o clube, até que ele indicou o Juvenal Juvencio, a sucessão dele em 88, e rachou com o Antônio Nunes Galvão. O Galvão ganhou a eleição de 90 contra o Juvenal e indicou o Mesquita Pimenta para a sucessão dele. O Galvão ganhou a eleição e disse, eu não vou ser o presidente vai ser o Pimenta. E a partir daí o Galvão fez todos os presidentes até 2001, quando o Galvão faleceu, e o grupo do Carlos Miguel Aidar, Juvenal Juvencio, voltou com Marcelo Portugal Gouveia, e desde então vinha com o Juvenal como grande eminência parda, até que o Juvenal indicou o terceiro mandato, e isso rachou o clube em 11, 12, 15, 17 correntes políticas. O Júlio Casares era o cara que ia refazer a unidade do clube. E ele até refez por um período, mas ele não conseguiu ter a liderança para conduzir todo o processo. E a questão agora, Mara Casares e Douglas Schwartzman, faz explodir uma nova crise gigantesca. É uma crise que lembra Carlos Miguel Aidar contra a Gil Guerreiro em 2015. E aí a gente viu o desfecho dessa história, né? O que aconteceu com o Aidar, né? O Aidar chegou à renúncia. Eu acho que não há indício neste momento de que se vá avançar para um impeachment ou para uma renúncia, mas isso, neste momento, leva ao entendimento de que há um derretimento político do Júlio Casares no ano eleitoral. Então, ou ele tem habilidade política gigantesca para refazer a unidade em torno dele e do grupo dele, ou a oposição vai poder ganhar, uma nova oposição vai ganhar a eleição com Carlos Belmonte ou com quem quer que seja. O Belmonte não está na oposição nesse momento, tanto que ele votou a favor do orçamento. Sim, sim. Gabriel, se você quiser complementar com algo mais, mas já deixo meu beijo aqui para você e bom fim de semana. É isso, Luísa. Bom fim de semana para você.
Enfim, PVZ, cara, Lucas Mussetti também, todos os nossos amigos, mas acho que vale só a gente passar um outro bastidor em relação a isso, né, em relação a essa parte política, que é justamente quanto a essa oposição mencionada pelo PVC, que está tentando uma unificação, está tentando juntar forças. Agora, tem muito questionamento também. 5 caras da própria oposição não terem conseguido votar no orçamento, né, por uma dificuldade ali de acesso do online e tudo mais, mostra também uma falta de união coletiva, né, de uma ajuda que foi também pautada por algumas pessoas que estavam inclinadas a pular para o lado da oposição, né, quase como já são poucos, e aí de repente os poucos não conseguem votar numa pauta tão importante, né, então gerou esse questionamento, mas o número de ausências foi muito questionado também, a gente está falando aí de um conselho enxuto e teve 31 ausências, né. É um número também bastante simbólico, Luísa. Sim, sem dúvida. O São Paulo tem reforço, já anunciou, tem contratação no São Paulo Real oficial, Danielzinho, meio-campista que foi destaque do Mirassol nesse Campeonato Brasileiro, contrata até o fim de 2027. Mirassol chegou a apresentar uma proposta aí, mas não conseguiu segurar, já estava há 3 anos no clube, havia 3 anos no clube, agora Danielzinho é reforço do tricolor. E para contar essa história e muitas outras, porque se tem uma coisa que o São Paulo tá tendo é pauta, viu, gente? Gabriel Sá, cadê ele? Cadê ele para pedir uma licencinha aqui pro Lucas Mussetti? Gabriel, bom ter você com a gente. Hoje remoto, mas ainda assim presente no De Primeira e, claro, com muita informação, como sempre você tem. Temos um reforço na área, então, Danielzinho, jogador que atuou muito pelo Mirassol nessa temporada, jogou 37 das 38 rodadas do Campeonato Brasileiro, foi o segundo jogador de linha que mais jogou, agora é do São Paulo, Gabriel. Boa tarde. Luísa, boa tarde para você, Lucas, PVC e os amigos que acompanham mais um De Primeira aqui no UOL. Nova contratação do São Paulo, 31 anos, estava em fim de contrato no Mirassol e ele já chegou falando que é São Paulino de infância, hein? Que é uma constância nas últimas contratações do São Paulo, né? Essa coisa de amar o clube, de ser torcedor de infância. A gente está ficando até acostumado em ouvir isso de novos contratados, mas Danielzinho, então, novo jogador do São Paulo, assina por 2 temporadas e tem uma cláusula que ele pode renovar por mais 1 ano em caso de cumprimento de metas. Danielzinho chega do Mirassol, portanto, jogou 49 jogos na última temporada e 50 jogos em 2024. Então, da parte física, pelo menos, é um jogador que entrega a saúde, né? Que pede tanto o técnico Hernan Crespo, que tanto sofreu no último ano, né? Tem, então, uma constância de jogos aí, vai entregar um bom número, caso tudo ocorra da forma que o São Paulo imagina, até porque o São Paulo vem tendo uma constância muito ruim de lesões, de ausências para as temporadas, Luísa. Ô, Mussetti, é uma boa Danielzinho no São Paulo, para ele é uma grande oportunidade na carreira, né? Ele já estava no Mirassol já tinha um tempo, então buscando aí novos ares, novos desafios. E assim, jogadores do Mirassol agora vão ser, de fato, né, muito cobiçados nesse momento de alta do time, né? Não é o primeiro jogador que o São Paulo, por exemplo, olha. Como é que você vê Danielzinho agora no tricolor? Ô, Lúcio, o Danielzinho repetir o desempenho desse ano é uma ótima contratação. A gente tem que entender o contexto. Primeiro, o contexto do Mirassol, que é um contexto muito específico, de um jogo hipercoletivo, com semanas de descanso, com menos pressão. Nesse contexto, o Danielzinho jogou muita bola, está na minha seleção do campeonato. E o contexto do São Paulo, de dar um passo a mais na carreira, mais pressão, um clube complicado, em turbulência política, mas, na teoria, uma excelente contratação do São Paulo, ainda mais um jogador vindo livre. É esse tipo de movimento que o São Paulo tem que fazer. Não se comprometer ainda mais financeiramente e ainda trazer bons jogadores. Não tem um A para falar desse tipo de contratação. Ô, PVC, falando já sobre uma outra notícia aqui envolvendo o mercado do tricolor, Gabriel também pode nos atualizar. A gente vem falando ao longo da semana sobre essas negociações envolvendo São Paulo e Botafogo pela troca de jogadores, né? Atletas como Pablo Maia e Ferrarese interessam ao Fogão, estavam tentando entrar ali num bem bolado para dar bom. Rodriguinho, será que pode ser envolvido nessa troca? Gabriel e PVC podem esclarecer pra gente aí. Ele estava no início, né? Ele estava no início da história, só que tem um processo de renovação de contrato também, né, Gabriel? Pois é, e aí tem essa questão... ele não renovou, né? Pois é, conta pra gente, Gabriel. Ele tem contrato até o fim de 26, o Rodriguinho, e ele ainda não renovou com o time do São Paulo, então é algo pra gente ficar de olho também. Eu fui apurar, né,
antes de entrar no ar um pouco mais dessa história, o que eu ouvi é que o Botafogo freou a negociação nesse momento até escolher o seu novo técnico, né? Então tem essa condição que deve acontecer já nos próximos dias, e aí sim as partes devem avançar. O staff do Ferrarese tem tudo certo com o próprio Botafogo para a próxima temporada, então já teve ali um avanço. Agora, o caso do Rodriguinho em específico é um jogador então que tem contrato curto com o São Paulo se encerrando e já não tem mais uma conversa avançada. Em setembro, quando ele estava muito bem na temporada, conseguia jogar como titular, era um papo de que o São Paulo tinha conseguido avançar muito para ter o Rodriguinho em definitiva aí por mais tempo, né? Para ter então o vínculo estendido. Hoje já não é mais essa certeza, né? Hoje, então, o Rodriguinho é um jogador que fica um ponto de interrogação, pelo menos aí para o São Paulo para a sequência, e aí ele pode sim entrar em uma troca de jogadores com esse Botafogo. Agora, ele tem uma prioridade de ir para Europa, né? E aí, caso ele fique no São Paulo por mais 6 meses, ele pode firmar pré-contrato e já tem clubes interessados, né? Pude apurar que o Ajax e o Bayer Leverkusen são já 2 times que estão de olho no, enfim, Rodriguinho, querem ter o futebol do jogador, que é muito jovem ainda, mas com molde de pré-contrato. Caso ele consiga firmar pré-contrato, aí já tem 2 clubes interessados. Acho que faria sentido para ele Botafogo, caso fosse prometida para ele uma ponte para a Europa, o que não aconteceu nesse momento. Vamos lá. Tem um acerto entre Ferrarese e Botafogo. Já tem um acerto, um acordo total. Os empresários do Ferrarese já se acertaram com o Botafogo. Um empréstimo ali com uma opção de compra. Só que o São Paulo quer fazer esse negócio tendo um jogador também para ele. O jogador que o São Paulo quer muito é o Vitinho. Mas ali existe um entrave, porque o Vitinho está de férias e o Vitinho só quer abrir conversas para uma possível negociação em janeiro. Então há um entrave ali na história. Precisa do aval do São Paulo, o ok do São Paulo, para essa negociação ser fechada. E isso envolve outras negociações, outras trocas. Existe ainda pendente uma conversa do Pablo Maia para o Botafogo e aí outros jogadores do Botafogo para o São Paulo. Um nome que está sendo conversado e que também existe um entrave é o do Tuco Correia, o Joaquim Correia. O Botafogo topa pagar uma parte do salário do Tuco Correia, que é alto, salário alto. Mas, pelo que eu pude apurar, mesmo o Botafogo pagando uma parte do salário, fica pesado para o São Paulo, para você ver como o salário do Tuco Correia é alto. Nossa, deve ser muito alto, então. Fora dos padrões. É um salário acima. Então, como é que é mesmo o Botafogo pagando? Uma parte do salário. Ainda ficaria puxado para o São Paulo? Ainda fica puxado para o São Paulo. Caramba. Então é um salário mais salgado. Mas o acerto, então, entre o Ferrarese e o Botafogo... Tá feito. Tá feito. Tá Então, feito. Tá encaminhada a negociação. Tá encaminhada a negociação, falta o ok do São Paulo. E o São Paulo, tá? e o São Paulo espera ver o que vai ter para ele na questão do jogador. O São Paulo quer muito o Vitinho. O plano A do São Paulo é o Vitinho. Só que o Vitinho só vai se pronunciar ou abrir conversa em janeiro. Porque tá de férias e tal, tá com família. Gente, falta pouquíssimo para janeiro. 12 dias, né? 12 dias. Sim. Não, Só que o São Paulo tem toda uma pré-temporada, né? Claro. E as definições... Tem um planejamento e tal. Então, assim, o Ferrarese e o Botafogo se acertaram, os empresários se acertaram com o Botafogo. Ok. Falta ainda esse acerto com o São Paulo. Boa. O Vicari tem. Peraí, vamos refazer uma notícia? Vamos. Qual que foi a notícia que você deu do Enzo Dias? Que o São Paulo está negociando a troca com o Galopo. São Paulo com o Galopo, Enzo Dias fica em definitivo e o Tapia também. Vem para a lente da verdade do pai aqui. Tapia e Enzo Dias fechado. Já tá São fechado? jogadores do São Paulo e o Galopo é jogador do River. Pode cravar. Então, Tá, pronto. atenção, hein? Eu falo a fonte já cravando, então. Pode cravar. Como é Olha que é, aqui, ó. Hernan? Vamos lá. Repete aí. Repete aí, Hernan. Fechado aqui, ó. A fonte é boa ou não? É muito boa. Ponte quente. Pode cravar. Então, Tapia é jogador do São Paulo, Enzo Dias é jogador do São Paulo e o Galopo fica no River Plate. é bom pro São Paulo. Tá Bom pro fechado. São Paulo. Crava aí, pode cravar.
Fala família Tricolor, obrigado por acompanhar mais um giro de notícias do São Paulo. Se você curtiu o vídeo, deixe o seu like porque isso ajuda demais o nosso trabalho. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber tudo do São Paulo em primeira mão. Aqui a notícia é rápida, direta e todo dia tem novidade. Tamo junto e até o próximo vídeo. Forte abraço!